que as pirâmides do Egito, um assassinato famoso, a bomba atômica e o fim dos dinossauros têm em comum? Parece loucura, eu sei, mas vocês vão entender cada conexão e se surpreender com a mente brilhante por trás de tudo isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Se em 1980 você ousasse falar sobre um meteorito acabando com os dinossauros, teriam te tratado como um verdadeiro terraplanista. Pior ainda, se essa teoria não viesse de um geólogo renomado, mas sim de um físico de partículas. O protagonista dessa saga é nada menos que um dos pais da física de partículas, laureado com o Prêmio Nobel, e um pioneiro da física nuclear por mais de 30 anos. E sua maior descoberta não está em seu campo de especialização, mas na geologia, indo contra uma teoria estabelecida há mais de 200 anos, popularizada por um amigo próximo de Charles Darwin. Estamos falando de Luiz Álvares. Ele é considerado um dos cientistas mais criativos e singulares que já passaram por aqui. Álvares foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimento da câmara de bolhas e também por inúmeras descobertas cruciais na física de partículas. Ele dedicou anos de sua vida ao Radiation Lab de Berkeley, um dos centros mais importantes da física de partículas na época. E para quem assistiu ao filme Oppenheimer, com certeza o reconhecerá como um dos pais da bomba atômica. Mas Luiz Álvares, um gênio em física nuclear e de partículas, simplesmente não se contentava com o que já havia conquistado. Em seus tempos livres, ele criou um método engenhoso para desvendar os segredos do interior das pirâmides de Gizé. Utilizando detectores de muons, ele realizou uma muografia das pirâmides, buscando câmaras ocultas, e acreditem ou não, ele conseguiu. E como se isso tudo já não bastasse, sua mente inquieta ainda encontrou tempo para investigar o infame assassinato de JFK. Ele produziu um relatório detalhado baseado na física das imagens, que demonstrou inequivocamente a direção do disparo. Essa mesma mente incansável o levou a resolver um dos maiores mistérios da ciência de sua época, aplicando seus conhecimentos de física de partículas para desvendar o que levou ao desaparecimento dos dinossauros. Com essa investigação, ele realizou uma das maiores descobertas do século XX. Para entender a magnitude da descoberta de Álvares, precisamos voltar no tempo para a Inglaterra de 1822. Lá, Gideon Mantell, talvez a pessoa mais desafortunada da história da ciência, que era um médico rural e tinha um hobby peculiar. Ele e sua esposa Mary Ann adoravam coletar fósseis. Em 1822, sua esposa encontrou um dente enorme. Mantell, com sua intuição aguçada, deduziu que pertencia a um réptil herbívoro de tamanho colossal, com cerca de 3 metros e que viveu na época do Cretáceo. Mantell compartilhou sua descoberta no Museu Hunterian de Londres. Lá, um pesquisador que estudava iguanas na América do Sul notou a semelhança do dente de Mantell com o de uma iguana, mas de proporções imensas. Ele concluiu que se tratava de uma nova espécie e assim a nomearam de Iguanodon, que significa dente de iguana. Essa descoberta de Mantell disparou uma verdadeira avalanche de novas revelações. Poucos anos depois, mais animais fossilizados foram descritos e coletivamente foram chamados de dinossauros, que significa lagartos terríveis. Bom, brincamos com dinossauros desde a nossa infância e nos parece bastante natural que animais gigantes tenham dominado o nosso planeta e de repente desaparecido. Mas para as pessoas daquela época, essas eram ideias verdadeiramente radicais. Em 1796, Georges Cuvier, o primeiro naturalista a propor uma escala de tempo geológico que não era baseada na Bíblia, introduziu um conceito inovador, a extinção. Vale ressaltar que a ideia de extinções era extremamente polêmica. Como que você vai encaixar em um contexto religioso uma extinção? Porque Deus criaria uma espécie apenas para fazê-la desaparecer mais tarde? E só lembrando aqui que naquela época não existia separação entre religião e ciência, e uma extinção representaria um corte nessa cadeia sagrada. Bom, em meados do século XX, ninguém mais duvidava da existência dos dinossauros que dominaram a Terra por milhões de anos, durante os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, e depois se extinguiram. Mas a pergunta persistia teimosa: por que os dinossauros desapareceram? Por milhões de anos, os dinossauros foram os reis incontestáveis do planeta e nossos ancestrais mamíferos eram apenas pequenos animais noturnos, do tamanho de ratos ou gatos.
Para que nossa linhagem pudesse prosperar, era fundamental que os dinossauros se extinguissem, abrindo um amplo nicho biológico. Sem esse evento de extinção massiva, é muito provável que você ou eu não estaríamos aqui hoje. Em 1970, se você perguntasse a um paleontólogo sobre a extinção dos dinossauros, a resposta padrão seria a seguinte: eles haviam desaparecido por um processo gradual que durou milhões de anos. Essa teoria era baseada em uma mistura de fatores como dieta, clima e vulcanismo, tudo dentro do princípio do uniformitarismo. Esse princípio, iniciado por Charles Lyell 2 séculos antes, afirmava que os mesmos fenômenos que atuam hoje no planeta, como erosão, chuvas, agiram no passado em um ritmo lento e gradual, moldando a Terra ao longo de milhões de anos. Essa era uma verdadeira batalha entre o catastrofismo, que defendia formações geológicas rápidas e violentas, e o uniformitarismo de Lyell, que via o mundo sendo moldado por processos lentos e contínuos. Lyell compilou suas provas em sua influente obra Princípios da Geologia. O maior inimigo de sua ideia era o conceito de tempo, porque à época acreditava-se que a Terra tinha apenas cerca de 4.000 anos, e não milhões ou bilhões de anos. Ao longo do tempo, as provas e datações modernas, que indicam bilhões de anos para a idade da Terra, acabaram decidindo a batalha a favor do uniformitarismo. Assim, em 1970, o uniformitarismo era a teoria dominante. A resposta dos especialistas sobre o desaparecimento dos dinos era sempre um processo lento e gradual. Bom, em 1970, enquanto trabalhava na garganta do Botticelli, na Itália, Walter Álvares, que era geólogo, desenvolveu um grande interesse por paleomagnetismo. Lá ele notou uma fina camada de argila vermelha em uma formação rochosa. Assim como os anéis das árvores, as camadas rochosas registram as diferentes épocas geológicas. O que Walter Álvares observava eram amostras de sedimento marinho que datavam do Cretáceo tardio ao Paleógeno. Ele se fixou em uma camada particularmente fina de argila que separava uma parte inferior da rocha, repleta de fósseis, de uma parte superior, estranhamente desprovida deles. Essa camada em particular marcava uma extinção em massa. É o famoso limite KT ou KPG, que marca precisamente a extinção dos dinossauros. Um registro vivo e tangível de um capítulo crucial na história da vida na Terra. Walter se perguntava por que uma transição tão importante estava marcada por uma camada tão fina, de apenas 6 milímetros. Um geólogo da época teria argumentado que, por mais fina que fosse, ela levou milhões de anos para se formar. Walter então teve a ideia de tentar medir o tempo da formação dessa camada. Então Walter, o geólogo, busca a melhor colaboração possível, a de seu pai, ninguém menos que Luiz Álvares. Sim, Walter Álvares é filho de Luiz Álvares, o físico laureado com o Prêmio Nobel. Luiz Álvares já estudava raios cósmicos, o que lhe deu uma ideia brilhante e inesperada. A ideia de Luiz era a seguinte: a superfície da Terra possui pouquíssimo irídio. Por ser um elemento pesado, quando a Terra se formou, a maior parte do irídio afundou para o centro do nosso planeta. Mas no universo o irídio é bastante comum. Ele está presente em cometas, asteroides e poeira cósmica. Ano após ano, uma minúscula quantidade de poeira de irídio cósmico cai na Terra, depositando-se gradualmente. Isso significa que quase todo o irídio que encontramos na superfície terrestre é de origem extraterrestre. Essa chuva constante de irídio cósmico funciona como um relógio natural. Imagine o seguinte: você mede a quantidade de irídio em uma camada específica, por exemplo, 1000 toneladas. E sabendo o ritmo médio de queda, digamos 1 tonelada por ano, você pode calcular a idade daquela camada, 1000 anos. É uma forma eficaz de medir o tempo geológico. Luiz então propôs medir a quantidade de irídio na fina camada geológica que Walter havia encontrado. Ele sabia exatamente quem poderia fazer essa análise. Frank Assar, um colega de Berkeley, que era especialista em calcular a composição química de amostras usando um reator nuclear. O processo é complexo, mas Assar o dominava e a amostra é bombardeada com nêutrons, torna-se radioativa e os fótons que produz são então contados. A conta parecia simples, mas a medição era extremamente delicada. Assar, que estava bastante ocupado, levou 8 meses para atender os Álvares. Em junho de 1978, ele finalmente colocou a amostra no detector. O resultado: havia muito mais irídio do que seria razoável, impressionantes 300 vezes mais. Estaria essa amostra contaminada? Para tirar a dúvida, eles pegaram amostras da mesma camada em outros locais remotos do planeta, na Espanha, Nova Zelândia, Antártida. O resultado? O mesmíssimo.
Não era um erro nem contaminação. O resultado era avassalador. Há 65 milhões de anos havia cerca de 500 mil toneladas de irídio espalhadas por todo o planeta, concentradas apenas nessa fina camada. Se o irídio tivesse se depositado gradualmente, essas 500 mil toneladas implicariam que essa fina camada de 6 milímetros demorou 3 milhões de anos para se formar. E isso simplesmente não fazia sentido. A hipótese mais lógica para os Álvares era radical. Um evento catastrófico, algo curto e explosivo vindo do espaço, que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, na mesma época do desaparecimento dos dinos. Tinha que ser um meteorito. Em 1980, a hipótese do meteorito foi apresentada à comunidade científica e, claro, ninguém acreditou. A teoria do catastrofismo estava há muito tempo enterrada. E eles, um químico nuclear, um físico de partículas e um geólogo sem especialização na área, eram vistos como novatos, trazendo ideias absurdas. Para convencer a comunidade científica, eles precisavam de algo mais contundente. Para 500 mil toneladas de irídio, Álvares calculou que o asteroide deveria ter pelo menos 10 quilômetros de diâmetro, talvez 15, maior que o Monte Everest. O impacto dessa magnitude deveria ter deixado um rastro inconfundível. Os Álvares precisavam de uma cratera, não qualquer cratera, mas uma enorme, cerca de 20 vezes maior que o meteoroide, com uns 200 quilômetros de diâmetro, mais ou menos. O problema é que ao longo de 60 milhões de anos, a erosão, a sedimentação e a destruição tectônica teriam apagado a maior parte desse rastro. Além disso, o impacto poderia ter ocorrido no mar, dificultando ainda mais a busca. Não havia sinais claros que indicassem onde o meteorito poderia ter caído. A área de busca era literalmente todo o planeta Terra. Mas os cientistas não desistiram. As provas começaram a se multiplicar, fornecendo pistas sobre onde procurar. Eles mediram outros metais como ósmio, paládio, obtendo os mesmos resultados, o que fortalecia ainda mais a hipótese do impacto. Também surgiram gotas de rocha como microcristalitos, que são mini-versões de rochas vítreas, formadas em impactos de alta energia. Além disso, diamantes formados sob alta pressão e aminoácidos presentes em cometas e não na Terra foram encontrados na camada KPG. A prova mais determinante, no entanto, foi a descoberta do quartzo de impacto, que se forma sob alta pressão e só pode ser explicado por uma explosão nuclear ou por um impacto de meteoroide. Essa prova tinha uma pista crucial. O quartzo é raro em rochas oceânicas, o que sugeria que o impacto deveria ter sido ao menos parcialmente em terra. Após a década de 1950, geólogos da Pemex, que é uma empresa petrolífera mexicana, estavam realizando estudos no Golfo do México e notaram uma estrutura circular de 180 km de diâmetro, metade na costa. As análises indicavam que essa estrutura tinha cerca de 60 milhões de anos. Quando eles perfuraram o local, encontraram rocha cristalina a 1.500 metros de profundidade e erroneamente pensaram que se tratava de um vulcão submarino, sem dar a devida importância. Por razões internas, eles não divulgaram essa descoberta. 30 anos depois, em 1978, a Pemex realizou uma nova exploração no Golfo. Um consultor americano, Glenn Penfield, utilizou uma nova técnica de exame magnético aéreo. Ele encontrou algo similar à estrutura anterior, um anel de 180 km com magnetismo anormalmente baixo, e um anel menor, com 50 km, com magnetismo excepcionalmente alto. Isso foi confirmado por dados de varredura aérea. Penfield sabia. Ele estava vendo, era o perfil típico de uma cratera de impacto, não de um vulcão. O achado era interessante o suficiente para que a Pemex permitisse sua publicação. Então, em 1981, na Convenção da Sociedade de Geofísicos Exploradores, eles comunicaram o resultado. Mas a plateia estava mais interessada em petróleo mesmo do que em extinções em massa. Havia um paradoxo terrível nessa época. Enquanto os Álvares propunham a teoria da colisão sem ter encontrado a cratera, os geólogos da Pemex tinham a cratera, mas sem a teoria da colisão. Esse paradoxo durou mais de 10 anos. Em 1985, no Texas, Jan Smith encontrou sedimentos alterados na camada KPG produzidos por um tremendo tsunami. A geóloga Johanne Bourgois continuou o estudo somando mais evidências. Sim, há 66 milhões de anos ocorreu um tsunami colossal, com ondas de no mínimo 100 metros de altura. Sua dedução, o impacto que gerou o tsunami deveria ter acontecido a uns 5 quilômetros dali. Mais indícios surgiram em 1987.
Bruce Bohrer e Glenn Izet encontraram quartzo de impacto na América do Norte compatível com a estimativa de Bourgois. O geólogo haitiano Florentin Maurice encontrou sedimentos incomuns na camada KPG no Haiti, próprios de impacto. Em 1990, geólogos viajaram ao Haiti e encontraram tectitas, quartzo de impacto e argila com irídio, concluindo que o impacto ocorreu a uns 1000 quilômetros dali. Eles estavam cada vez mais perto. E finalmente aconteceu, graças a um jornalista, Carlos Bayer, do Houston Chronicle. Bayer sabia da descoberta da Pemex. Ao ouvir o líder da equipe do Haiti falando sobre as novas evidências, ele ligou os pontos. A cratera da Pemex, que não tinha um meteoroide associado, correspondia perfeitamente ao meteoroide dos Álvares, que não tinha uma cratera. 10 anos se passaram, mas finalmente tinham a prova definitiva do impacto. É a cratera de Chicxulub, nome de um porto pesqueiro na zona zero de impacto. O nome é simplesmente perfeito, em língua maia significa pulga do demônio. Há 66 milhões de anos, enquanto os dinossauros dominavam a Terra, um objeto com cerca de 15 quilômetros de diâmetro caiu na península de Yucatán. O impacto foi brutal. Um único evento na história recente da Terra, gerando tsunamis globais, terremotos de magnitude inimaginável, erupções vulcânicas massivas, ventos extremos e uma destruição total em escala planetária. Em apenas uma hora, uma nuvem de escuridão cobriu a Terra, com rochas ardentes caindo e queimando metade da biomassa do planeta. Se um evento como esse acontecesse hoje, estima-se que mataria mais de 1 bilhão de pessoas. Mas o pior ainda estava por vir: o inverno nuclear. Chuva ácida e um frio polar que duraria anos, acabando com a vegetação e rompendo completamente a cadeia trófica. Animais com mais de 40 quilos seriam extintos, levando a uma das maiores extinções em massa da história da vida na Terra. O planeta levaria milhões de anos para se recuperar. Mas o que foi má sorte para muitas espécies foi a melhor sorte para uma ratinha, um pequeno mamífero noturno, que por sua natureza evitava os temíveis lagartos gigantes. Com a morte dos dinossauros, essa ratinha encontrou espaço para prosperar e crescer, iniciando uma linhagem que viria a dominar o planeta. 63,5 milhões de anos depois, há 2 milhões de anos e meio atrás, surgiu o Homo sapiens, pronto para assumir o bastão. A Terra tinha um novo rei. Se você é apaixonado por desvendar os segredos do universo e quer ir além do óbvio, eu tenho uma super novidade para você. Meu curso, Teorias Misteriosas da Física, vai te levar em uma jornada por conceitos que desafiam nosso senso comum, desde a mecânica quântica até a teoria das cordas, e vai te mostrar como a curiosidade e a ousadia de grandes mentes como Luiz Álvares transformaram a nossa compreensão do mundo. Clique lá no link da descrição e embarque nessa aventura comigo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já faça isso agora. Ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo por aqui. Deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo. Considere seu apoio através dos seguintes meios: chave Pix, botão valeu demais, nossa loja, clube de membros. Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, estamos melhorando significativamente os conteúdos. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Minha singela homenagem ao Príncipe das Trevas